Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos explorar a biologia fascinante por trás do comportamento reprodutivo. A nossa fonte principal é um capítulo de psicofisiologia focado nas bases neurohumorais, né? A missão aqui é tentar desvendar como o nosso corpo regula esses processos tão essenciais. Sim, e é um processo, olha, realmente fascinante. Porque embora o comportamento em si seja super complexo, né, com influências sociais, psicológicas, hoje o nosso foco vai ser mesmo na biologia, na regulação pelo cérebro e pelos hormônios. Essa parte neurohumoral. E claro, como isso difere um pouco entre os sexos, como as fontes detalham bem. Ok, então vamos desembrulhar isso. O ponto de partida que a fonte traz é o tal do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, o HPG. Dá para pensar nele como, tipo o centro de comando, certo? O hipotálamo lá no cérebro, ele manda sinais para a hipófise, mais especificamente para a adenohipófise, a parte anterior. Exato. E aí a hipófise responde liberando outros hormônios no sangue. São as gonadotrofinas, né? Principalmente o FSH e o LH. Esses hormônios viajam pelo corpo até chegar nas gônadas, ovários nas fêmeas, testículos nos machos, que aí sim vão produzir os hormônios sexuais que a gente conhece mais: estrogênios, progesterona, testosterona. Parece uma cascata bem organizada. Mas como é que o corpo sabe quando parar ou diminuir? Como se regula? Boa pergunta. Isso é crucial. É através de um mecanismo chamado feedback negativo. É bem inteligente, na verdade. Os próprios hormônios sexuais, lá das gônadas, eles sinalizam de volta para o cérebro, para o hipotálamo e para a hipófise, dizendo tipo, ok, já temos o suficiente por agora. Isso ajusta a produção. Funciona como um termostato, sabe? Mantendo o equilíbrio. Entendi. Como um termostato. Isso. E o FSH e o LH, eles têm papéis um pouquinho diferentes dependendo do sexo. Nas fêmeas, o FSH ajuda no crescimento dos folículos ovarianos e o LH dispara a ovulação e mantém o corpo lúteo. Nos machos, o FSH é importante para a produção de espermatozoides e o LH, que às vezes é chamado de ICSH nos machos, estimula a produção de testosterona. Certo. E falando nesses hormônios sexuais finais, nas fêmeas a gente tem os estrogênios e a progesterona. As fontes mostram que os níveis deles variam em ciclos, né? O ciclo menstrual, preparando o corpo para uma possível gravidez e também influenciando as características femininas. Uhum. Já nos machos, a testosterona é chave desde o desenvolvimento embrionário para a diferenciação sexual masculina e depois, na puberdade, é ela que comanda aquelas mudanças mais óbvias. Voz mais grossa, mais músculos, pelos. E a produção masculina, como você disse, tende a ser mais constante no dia a dia se a gente comparar com os ciclos femininos bem marcados que os gráficos das fontes ilustram. Embora, claro, existam variações ao longo da vida do homem também. Olha, uma coisa que achei curiosa nas fontes é que, em humanos, parece que os níveis hormonais podem aumentar antes mesmo do comportamento sexual acontecer, diferente de alguns animais onde, sei lá, a cópula que induz a ovulação. Em nós, talvez seja uma antecipação. Exatamente. É uma observação interessante. Pode ser uma antecipação psicológica influenciando a fisiologia. Mas talvez a ideia mais impactante que as fontes trazem é sobre como esses hormônios sexuais agem bem cedo na vida. Especialmente no período perinatal, logo antes e depois do nascimento. Eles não moldam só o corpo, eles parecem esculpir o próprio cérebro. Esculpir o cérebro? Como assim? Os experimentos clássicos em ratos, que as fontes descrevem bem, mostram isso de forma clara. Por exemplo, se você castra um rato macho logo ao nascer e depois na vida adulta dá estrogênio para ele, ele tende a mostrar comportamento sexual típico de fêmea, como a lordose. E o inverso também. Fêmeas que recebem testosterona bem cedo, quando adultas e tratadas com testosterona de novo, exibem comportamentos mais masculinos, como montar. Caramba! Então, é como se o ambiente hormonal lá no comecinho da vida programasse ou organizasse os circuitos do cérebro para certos padrões de comportamento no futuro. Isso. A palavra que usam é organiza. Organiza os circuitos neurais. As fontes até levantam a possibilidade de que o estresse materno durante a gravidez possa
afetar esse processo no feto, talvez alterando níveis de testosterona fetal por causa de outros hormônios ligados ao estresse, como ACTH ou endorfinas. Mas, claro, é bom reforçar, o comportamento adulto final é sempre uma mistura, né? Dessa organização inicial, da socialização, dos hormônios da puberdade, dos parceiros disponíveis, é complexo. E essa organização hormonal que acontece cedo, ela tem um lugar físico no cérebro, né? As fontes mencionam algumas áreas-chave. Sim, mencionam. O hipotálamo sondrosa é central. Uma área específica chamada área pré-óptica medial, a APOM, parece ser crucial. Estudos em ratos mostram que essa área é diferente entre machos e fêmeas, o que chamamos de dimorfismo sexual, e que se você estimular ou lesionar essa área, afeta diretamente o comportamento sexual. A amígdala também entra na jogada, modulando as respostas. Lesões lá podem causar, alterações no comportamento sexual. E aqui que eu acho que fica realmente interessante. Essas áreas do cérebro que estão ligadas ao sexo, você mencionou o hipotálamo, a amígdala, as fontes também falam do septo, o hipocampo, são as mesmíssimas áreas envolvidas no processamento das nossas emoções. Exatamente. E essa sobreposição neural é fundamental. Não são sistemas totalmente separados no cérebro de jeito nenhum. O que as fontes sugerem, e faz muito sentido, é que essa interconexão profunda pode explicar por que nossas emoções afetam tanto nossa função sexual. E o contrário também, como o sexo afeta nossas emoções, tudo ligado nos circuitos cerebrais. Uau! Então, para a gente amarrar tudo isso, o que aprendemos hoje? Vimos que tem uma regulação central, pelo eixo HPG, com aquele feedback negativo ajustando tudo. Vimos o poder formador dos hormônios, principalmente no início da vida, na diferenciação sexual do cérebro. E talvez o mais intrigante, essa ligação íntima, física mesmo, entre os circuitos neurais do comportamento sexual e da emoção. Perfeito. E para deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão final inspirada no material. Se a nossa biologia, hormônios, cérebro, interage tanto assim com o ambiente, estresse e fatores sociais, até que ponto nosso comportamento sexual é realmente fixo, predeterminado? As fontes mencionam rapidamente uma hipótese de Wynne Edwards, que sugere que até a densidade populacional poderia influenciar a reprodução. Como? Através do estresse e dos hormônios. Seria um mecanismo biológico respondendo a uma pressão social ambiental. Isso sugere que a forma como as espécies se perpetuam talvez não seja um roteiro fixo, mas sim uma dança constante, sabe? Entre a nossa biologia e o mundo complexo ao nosso redor. Uma dança que continua.